Parece que foi amor à primeira vista. Venha entender os sinais de reconhecimento que só chama gêmea vai trazer para você. Então vamos, eu quero primeiro falar desse pequeno detalhe antes de entrar nos reconhecimentos que é importante, que é o seguinte, né? Esses sinais que eu estou dando para vocês são sinais de reconhecimento, para você saber que você está lidando com chama gêmea, não soulmate, tá? Então, uma das coisas muito comuns vai ser um sentimento de inquietação. Esse sentimento de inquietação vai vir até mesmo antes de você encontrar com a sua chama gêmea. Portanto, isso já vai vir de você. Essa busca já vai vir de você, entendeu? Então não é só a pessoa, isso não é sobre a pessoa, a gente já sabe disso. Vocês que estão há mais tempo me acompanhando já sabem que eu falo coisas além da pessoa física, mas a pessoa física, ela é o seu ponto de gatilho para esse acontecimento realmente, né, acontecer. Então geralmente vai ter esse sentimento de inquietação. Eu vou falar mais detalhadamente no livro que eu estou escrevendo, mas como é que fala? A questão da inquietação vai trazer coisas como você já não vai estar mais... Tem alguma coisa ali que tá off, entendeu? Você estava vivendo uma vida legal e de repente tá tudo off. Por quê, né? Aí a mente vai ficar, borbulhando de coisas negativas. Você vai pensar negativo das pessoas, do lugar, enfim. E isso vai trazer esse impulsionamento para você ir em direção ao que a sua alma quer, ao que você é, mas o que você é, alma, o que você quer. Para você cumprir com os planos, digamos assim, que você tem antes de nascer. Então, vai ter essa coisa dessa inquietação. Então, você geralmente vai ser impulsionado para mudar, para ir para algum lugar. Esse desejo vai te levar para o lugar. Daí você vai encontrar com essa chama. Então, vai te chamar a atenção, vai ser um amor à primeira vista, uma coisa interessante, sim, mas não vai bater como, pelo menos não foi pra mim, nossa, apaixonei, agora podemos casar e tal. Não, era uma coisa interessante, era um interesse interessante. Mas eu vou chegar no primeiro sinal, que o primeiro sinal, então, na verdade, eu meio que falei que é um sentimento de inquietação. Então, você vai ter uma inquietação de que algo está off em sua vida. Essa coisa não tá legal, né? Isso que eu tô vivendo não tá legal. Então isso já vai te posicionar para encontrar com a pessoa. Depois que encontrou, o sinal seria o mundo para. Naquele momento, aquele amor à primeira vista, o mundo parece que parou e que só existe você e aquela pessoa. Então esse seria um sinal muito recorrente em chamas, né? Pode acontecer com o soulmate? Pode, né? Mas atente-se a esses outros detalhes, né? Como primeira inquietação. E aí você vai estar bem. E quando você estiver bem, você teve inquietação, você fez alguma coisa, né? Alguma coisa que a sua intuição pediu, claro. Uma mudança, alguma coisa. E aí você encontrou com a pessoa, deu esse estalo, o mundo parou. E não importa se você é casado, se você não é, se você tá namorando, ou o que seja. Você vai ter essa conexão instantânea com aquela pessoa, né? Bem, então parecia que eu tava fora do ar, parecia que não existiam outras pessoas, e parecia que só existia eu e a pessoa ali naquele momento, entendeu? Parece que fiquei hipnotizada. Naquele momento, o vírus da chama gêmea entrou na sua mente. Pode-se dizer que na mente, porque é você.
Então, não tem como você ser vírus de você mesmo. Mas na mente, aquilo se transformou em um vírus. E aí, o terceiro, você vai perceber sinais de sincronicidades. O que antes você não tinha, que era, parece que o universo está falando com você. Você não tinha isso antes, mas agora você está tendo. Parece que tá tudo se encaixando perfeitamente, sem você fazer muito esforço. Então, para mim, o que eu posso dizer para vocês é que eu me mudei, eu estava inquieta e de repente as coisas foram dando muito certo para eu mudar para cá, para os Estados Unidos. Aí para vocês entenderem como é que funciona, era para eu ir, eu decidi, eu e o meu ex decidimos ir para morar em um lugar. Quando a gente chegou lá, já não tinha mais vaga. Então a gente teve que ir para específico lugar. Nesse específico lugar tinha a família do meu ex. Então parece que tudo vai se encaixando. E isso, se você for olhar para trás na sua vida, depois que você tiver mais avançado nessa jornada, você vai olhar para trás e parece que foi tudo encaixado para esse exato momento acontecer, entendeu? Para esse descobrimento, para tudo. Inclusive, vocês me assistindo, é o universo entregando as informações que você está tanto pedindo para entender do que está acontecendo com você. Então, o que aconteceu? A gente foi para esse local e lá eu conheci e era vizinho, parece que é tudo encaixado. Então eu comecei a perceber muito que o universo estava falando comigo e eu fui seguindo, né? Só que o ego entra no meio. Eu achava que era uma questão de eu estar me sentindo entediada, alguma coisa nesse sentido. Então eu não levei muito a sério aquilo, mas eu gostava e eu achei ele interessante. Então acontecia muito assim de eu pensar, ele aparecer, de eu saber de onde ele tá, essas coisas, de eu ir para exatos lugares onde ele está. Isso acontecia intuitivamente. Isso não vai acontecer assim, peraí, deixa eu adivinhar se a pessoa tá ali. Não, intuitivamente parece que parece que o universo te empurra para aquele caminho, porque às vezes você não tá nem pensando na pessoa e você tá indo em direção. Bom, depois que há esse encontro, existem pessoas que têm o bubble face, existem pessoas que não têm o bubble face. Eu não tive. Eu tive só esses flertes, essas coisas, essas sincronicidades, que aquilo tudo foi me chamando a atenção. Uma vontade, uma atração muito, muito grande entre vocês. Então eu tinha assim uma necessidade de saber onde ele tá, mas quando ele chegava perto eu queria fugir, então acontecia muito isso. Mas eram só as minhas crenças da época, porque eu era casada, essas coisas, né? Então eu tinha muito isso, eu tinha aquele interesse, aquela vontade de conhecer aquela pessoa. Mas pode encaixar aí um sinal a mais, o interesse daquela pessoa. E aí você sente uma atração muito forte por aquela pessoa, algo que é fora do comum, parece que está acontecendo com você, que você não está fazendo nada, né? Que tá te direcionando para isso. Quarto sinal seria um pensamento obsessivo com aquela pessoa. Gente, desde o momento que você encontra com a pessoa, você vai estar naquele momento obsessivo, né? Antes desse quarto sinal, só um adicional para o sinal 3, que é os sinais de sincronicidades. Os sinais de sincronicidades vão continuar a acontecer mesmo depois de vocês terem passado da fase do bubble face, que era isso que eu queria falar. Então, vai continuar uma sincronicidade em que vocês dois vão começar uma dança de né, acabar puxando o outro, entendeu? Fica nessa dança, por isso que fica no corre e persegue. Não parece que um tá correndo e o outro tá perseguindo, mas não é isso que tá acontecendo, entendeu?
tá acontecendo essa dinâmica assim, porque vocês dois estão tentando chamar a atenção um do outro. No caso, a mais o DM tenta chamar a atenção do DF, porque o DF tem a responsabilidade, digamos assim, no sistema, a responsabilidade de ir atrás de informações, de como é que fala? De fazer isso acontecer. Sem a participação ativa da DF, não acontece. Ah, mas o DM vai ter o acordar espiritual. Ele vai, mas só que não é assim. É na hora que você tem o seu, da hora que você realmente entra no acordar espiritual. Quando você larga a pessoa física e você entra no acordar espiritual. Mas vamos entender de fato o que está ocorrendo. É a sua energia, então você é o positivo, DF é positivo, DM é negativo. Sua energia está atravessando para ele. Então quando você tira a energia, a tendência é deles voltarem, tá? Às vezes pensamos que é assim, né? Positivo com negativo, ou positivo com positivo se torna oposto. Não é assim. Vocês são uma pilha só, né? Você é o positivo e ele é o negativo. E a sua energia atravessa para ele. É sempre a sua. Então, quando você retira a sua energia, né? Que na verdade você tem que retirar a energia para dar certo. Mas vamos supor que no início você está muito, né? Por isso que acontece o pensamento obsessivo. Você está muito focada na ilusão aqui da pessoa física. Então você vai ficar tentando pegar, né? Então por isso que acontece a separação. E isso tudo está ocorrendo porque tem alguém no controle, que não é você, não é ele, é o que vocês são, né? É o que você é, a alma. A alma está no controle. Tudo que você tem que fazer é alinhar com a sua alma. Tá. Mas isso, então, seria o sinal que está tudo sendo proporcionado pela sua alma para as coisas acontecerem e você começar a prestar atenção. A sua alma está te chamando a atenção, entendeu? O quarto sinal seria pensamentos obsessivos. Gente, é insuportável. Você não para de pensar na pessoa. Eu tinha dias que eu ficava, tipo, querendo arrancar minha cabeça. Fazer o possível e né, parece que isso acontece, tem um motivo. Eu fiz um vídeo todos falando sobre só esse sinal, mas esse é um sinal muito comum de chamas gêmeas, soulmate. Você pensa, mas tipo, não é essa obsessão, não é essa coisa, não é... Gente, é diferente. Parece que os pensamentos estão acontecendo para você. Parece que não é você que tá, tipo, fazendo. Você não tá mais no controle. Entendeu? O ego não está mais controlando. Quem tá controlando é a alma. Então, e como vocês são um só, por que isso acontece? Por causa da energia que vocês compartilham. Então, vocês compartilham uma energia e que faz com que você, tipo, você tem que estar chamando a sua atenção. Os pensamentos obsessivos têm esse propósito de chamar a sua atenção, porém, você tem que parar de pensar, né? Eu fiz um vídeo todinho sobre isso. Então, esse é o quarto sinal. Pensamentos obsessivos. Como é que eu alivio isso, caramba? Porque, então, é isso que acontece. Sua mente vai ficar tentando aliviar o que você está sentindo e você começa a buscar uma forma de fazer isso dar certo. Só que você quer fazer isso dar certo de uma forma meio egóica e que não funciona. Quinto e último sinal, gente. Depois de tudo isso ocorrer, você vai ter um Dark Night of the Soul. Fiz um vídeo também inteirinho sobre isso. Você vai ter uma sensação, aquela inquietação vai voltar a acontecer. A inquietação do início vai voltar a acontecer. Essa inquietação, ela tá te dizendo alguma coisa.
Agora, por que a gente entra no Dark Night of the Soul? Porque o ego tá resistindo. Então, o ego resiste. Você tem que entrar no caminho espiritual. Todos esses sinais estão ocorrendo entre você e essa pessoa. E você tá focada na pessoa. Então, é isso que você tem que entender. Que você tem que entrar nesse Dark Night of the Soul, deixar de resistir, entendeu? Você vai ter essa coisa, essa tristeza, essa depressão, quando eu tive, eu não fiz ligação, tipo, com a pessoa. Eu achava, eu sei lá, eu tava diferente, eu tava mais irritada, eu tava assim, coisas que eu gostava de fazer antes, eu não tinha mais interesse. Eu tentava fazer, porque nosso ego, ele começa a externalizar determinadas coisas. A gente tem alguns sentimentos, vocês vão entender isso, da qual a gente precisa processar. E aí a gente tem a tendência a externalizar isso como distrações. E por isso que vem sintomas de ansiedade, de coisas, porque são distrações. São coisas que está querendo dizer sobre você e que você não está prestando atenção. Então você se distrai e você se satisfaz com essas distrações. Na verdade, Lacan trouxe para nós a questão de uma falta. Essa falta nunca vai ser preenchida, mas ela é, quando você está em alinhamento com a alma. Mas o que acontece? Você fica tentando preencher com essas coisas de fora e tudo que você tem que fazer é ir para dentro. Então é como se a sua alma te jogasse, eu não sei, eu penso que é uma bolha de vidro. Você está dentro de uma bolha de vidro, que é o seu ego. E aí você, com a ajuda dessa pessoa, começa a quebrar essa bolha de vidro. Então você começa a sair, a ver que existe um outro lado, uma outra vida. Então basicamente esse é o sinal. Você vai ficar irritado, você não vai ter interesse mais pelas coisas, vai dar aquele sentimento de vazio, de desconexão com tudo, com as pessoas. E isso tudo está acontecendo para você ter um momento interno com você, né? Isso tudo é sua alma pedindo para você olhar para você. Você então estava olhando para o externo, e agora você está olhando para o interno. Então existe, inclusive, então esse é o propósito da separação de vocês, para você realmente entrar no caminho espiritual. Então vai vir esse sinal, que vai ser uma coisa que vai acontecer com você, que não é uma coisa que você cria, ela acontece para você. Então todos esses sinais vão começar a acontecer para você. Parece que não foi você que quis isso, embora foi você, né? Foi você, alma, que quis isso para você. Então, para você, ego. Então, assim, você vai passar por esse período meio dark, tipo Dark Night of the Soul. Então, esse é um dos grandes sinais. Então, vamos lá. Só repetindo. Sentimento de inquietação antes ou mesmo depois de encontrar com a pessoa. 2. O mundo para. Você encontra com a pessoa, o mundo para. 3. Sinais de sincronicidades diversas. 4. Pensamentos obsessivos. E 5. Dark Night of the Soul. Então esses são sinais de que você encontrou com sua chama gêmea.